povo curioso, eu sou a Vanessa Lima. Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao Planet Curioso e vamos para mais um fato. Todos os anos, milhares de pessoas desaparecem sem uma explicação. É muito triste pensar que ninguém percebe o desaparecimento de algumas delas. No entanto, é completamente diferente quando uma pessoa desaparecida é uma celebridade. O que mais nos intriga são os casos arquivados. Há muita especulação sobre o que aconteceu e os mistérios não resolvidos. O jogo sujo é sempre levado em consideração. Será que essas pessoas podem ter assumido uma nova identidade? Infelizmente, talvez nunca saibamos a resposta. Em qualquer caso, muitas pessoas têm suas próprias teorias sobre o que realmente aconteceu com essas celebridades. Por isso nós vamos apresentar para vocês 10 pessoas famosas que desapareceram sem deixar rastros. Sem mais delongas, vamos aos fatos. Número 1. Theodosia Bell Austin. Alexander Hamilton compôs uma canção para ninar seus filhos. Chamada de Querida Theodosia, a música é sobre a filha de Bell Austin. Ela sofreu um destino bastante sombrio e ficou famosa depois que Hamilton afirmou que Theodosia descobriu que seu pai estava em um relacionamento incestuoso com sua tia. E isso já é ruim o suficiente. Theodosia sofreu outro golpe ao tentar ajudar seu pai a se separar. Quando Bell Austin foi julgado por traição, Theodosia teve que fugir do país. Em 1813, seu filho faleceu. Ela pegou um pequeno barco no porto de Georgetown, que foi a última vez que alguém soube de seu paradeiro. Outros acreditam que ela acabou fugindo com piratas, mas algumas pessoas acreditam que Theodosia se casou com um nativo americano. Infelizmente, é possível que o barco tenha naufragado com Theodosia já morta. Número 2. Rich Edwards. Você está familiarizado com o musical Manic Street Preachers? Se sim, você já deve saber que Rich Edwards foi um guitarrista punk, letrista e músico da banda. Ele nunca teve vergonha de fazer performances para mostrar a todos o quanto era verdadeiro. Em 1991, Edwards chegou ao ponto de pegar uma lâmina de barbear e esculpiu R$ 4 em seu braço no meio de uma entrevista quando foi confrontado com ceticismo. Em 1995, ele desapareceu. Seus fãs pensaram que era um golpe publicitário, mas Rich não apareceu por tanto tempo que todos presumiram que ele estava morto. De acordo com seus familiares, o suicídio nunca foi uma opção para ele. No entanto, a pista mais reveladora que Rich deixou foi seu carro abandonado perto de uma ponte conhecida exatamente por isso. Número 3. Harold Holt. O 17º primeiro-ministro da Austrália desapareceu em dezembro de 1967. Harold Holt foi nadar em uma praia quase deserta. Testemunhas disseram que as ondas estavam muito grandes naquele dia, então há uma boa chance de que ele tenha se afogado. Seu corpo nunca foi recuperado, no entanto. Apesar disso, as pessoas surgiram com todos os tipos de teorias sobre o que realmente aconteceu com ele. Alguns acreditam que a CIA o matou por querer retirar as tropas do Vietnã, mas outros acham que ele era na verdade um espião chinês e fingiu se matar e desertou de volta. Não é irônico que eles tenham aberto um centro de natação em sua homenagem? Número 4. Barbara Newhall Follett. Durante a era do jazz, Barbara Newhall Follett fez seu nome como garota prodígio da escrita. Ela tinha apenas 13 anos quando lançou um romance. Todos concordaram que ela estava a caminho de se tornar uma das maiores escritoras americanas. Barbara teria sido uma escritora de sucesso se não fosse por seu pai. Ele abandonou Barbara e sua mãe depois de fugir com a amante mais jovem. Aos 16 anos, Follett começou a trabalhar como digitadora e nunca mais conseguiu escrever. 10 anos depois, Newhall brigou com o pai, saiu de casa e desapareceu. Ele não fez muito esforço para encontrá-la. Na verdade, a imprensa e a polícia não sabiam disso até 1966. Ninguém sabe o que aconteceu com Barbara. Número 5. Jean Sullivan. Nos anos 60 e 70, Jean Sullivan era um folk rock prestes a ter sua grande chance quando, de repente, desapareceu. Veja bem, estamos falando de um cara com muito talento e conexões. Além disso, ele tinha acabado de conseguir um show em Nashville, que poderia tê-lo levado ao topo das paradas de sucesso se ele não tivesse desaparecido. Seu carro foi encontrado em Santa Rosa, no Novo México. Seu violão e outros itens foram descobertos em um motel próximo, mas ninguém nunca o encontrou. Há quem diga que ele decidiu desaparecer, embora os seus familiares achassem estranho que não levasse o seu violão consigo. Número 6. Rico Helres. Na virada do milênio, Rico Helres estava fazendo seu nome como jogador de basquete com o Harlem Globetrotters. Infelizmente, sua vida começou a piorar devido a problemas de abuso de álcool.
Harris foi demitido de seu emprego de segurança porque estava sob o efeito de álcool. Rico foi até a casa de sua mãe e depois foi ver sua namorada em Seattle. Mais tarde, seus familiares recebem seu carro, junto com todas as suas coisas, que estava nos arredores de Sacramento. Pessoas relataram ter visto um homem alto caminhando pelo acostamento da rodovia. Seus familiares encerram a busca. Testemunhas viram um caminhoneiro dando carona para Harris. Ninguém tem as respostas para este mistério ainda. Número 7. Jim Thompson. Graças a Jim Thompson, a seda tailandesa ficou conhecida mundialmente. Jim foi um agente do US, o antecessor da CIA. Depois de se mudar para a Tailândia, ele lançou um empreendimento de muito sucesso e se tornou um empresário de sucesso em 1967. No mesmo ano, Thompson foi à Malásia para uma viagem de bicicleta, mas não voltou. Existem muitas possibilidades. Talvez ele tenha sido assassinado por um empresário rival, por agente do governo tailandês, ou a própria CIA o matou. De forma alguma ele morreu na floresta, já que passou por um treinamento de capacitações. Sem dúvida, Jim foi assassinado. Sua casa na Tailândia foi transformada em um museu. Número 8. Amelia Earhart. Existe uma aviadora mais famosa do que Amelia Earhart? Seu desaparecimento também é um dos mais misteriosos até hoje. Amelia queria dar uma volta ao mundo com seu avião, quando desapareceu em 1937. Seu avião não desapareceu no ar como todos pensavam por muito tempo. Os navios da Marinha Americana recebeu 127 pedidos de ajuda via rádio por vários dias. Depois que ela pousou em uma pequena ilha no meio do Pacífico, seu avião estava sem combustível para continuar. A Marinha dos Estados Unidos enviou seus aviões de caças para checar a ilha alguns dias depois que os sinais pararam de chegar. Eles não encontraram Amelia Earhart e nem seu avião, então pensaram que as transmissões foram sido uma farsa. Ninguém foi à ilha para confirmar. Depois de uma escavação em 1940, eles descobriram artefatos que data durante a época. A prova necessária é que ela morou na ilha por alguns meses. Não recuperaram o corpo, o que pode ser atribuído aos caranguejos de coqueiro que ali vivem. Esses animais se alimentam de carcaças. Número 9. Dorothy Arnold. Em 1910, o desaparecimento de Dorothy Arnold provou ser um verdadeiro escândalo em Manhattan. Dorothy era uma socialite de 25 anos que queria ser escritora. Um dia, ela saiu de casa após informar à mãe que compraria um vestido de noiva. Ela encontrou um amigo e disse que planejava dar um passeio no Central Park. Esta foi a última vez que alguém a viu. Arnold não foi ao almoço de negócio que ela e sua mãe planejaram. A família não queria publicidade negativa e não pediu ajuda à polícia. Em vez disso, contrataram investigadores particulares para procurá-la. A polícia só foi informada alguns meses depois, mas a pista já havia esfriado. As pessoas suspeitaram que ela tirou a própria vida após seu livro ser rejeitado pelas editoras. Outros afirmam que ela morreu enquanto fazia um aborto. Número 10. Glenn Miller. Durante a Segunda Guerra Mundial, Glenn Miller serviu no exército, embora estivesse acima da idade de recrutamento. O músico se juntou a uma banda que fez uma turnê para levantar a moral dos soldados. Isso era muito comum para jovens artistas do sexo masculino naquela época. Em dezembro de 1944, Miller estava a caminho da França para se apresentar quando seu avião desapareceu acima do Canal da Mancha. A teoria inicial era que aviões aliados bombardearam acidentalmente o avião. No entanto, há novas evidências que indicam que o combustível havia congelado causando o acidente. Alguns afirmam que Glenn desapareceu.